Então vamos lembrar algumas propriedades dessas funções e desses operadores que a gente viu nas últimas aulas. A gente viu algumas propriedades sobre a acumulada, né? Então, só um resumo delas. A gente viu que se a gente pegar alguma coordenada da acumulada e manda para menos infinito, a gente está vendo, a gente teria a probabilidade do xi ser menor ou igual a esse xi que está indo para menos infinito. Então, não sobra nenhum valor, né, tal que o xi poderia assumir. Então, a probabilidade do xi ser menor ou igual a xi é zero, e colocando mais condições continua sendo zero. Então, se a gente tomar qualquer coordenada e manda para menos infinito, o limite da acumulada vai dar zero. Daí a gente também viu que se a gente manda uma única coordenada xi para infinito, é como se a gente não estivesse colocando nenhuma restrição sobre essa coordenada, e daí a gente obtém a acumulada do vetor x menos i, né, que é o vetor retirando essa coordenada, é o subvetor em que a gente retira a coordenada i. A gente também viu algumas propriedades sobre a densidade condicional, né? Então a gente viu que se a gente quiser calcular a probabilidade do x pertencente a um determinado conjunto A, dado y igual a y, isso é simplesmente a integral sobre esse conjunto A do f do x dado y dx. E, em particular, a probabilidade de x pertencente a A é a integral de A de f de x dx. E usando essa propriedade, a gente também viu que se a gente integrar sobre RD, né, integrar sobre todos os elementos do vetor x, de menos infinito até mais infinito, essa integral vai dar 1, porque a probabilidade do x pertencente a RD, dado y para qualquer y, vai dar 1. E a gente, por último, viu a lei da probabilidade total, que se a gente integrar de menos infinito até mais infinito, f de x dado y com respeito a dxi, isso vai dar simplesmente a densidade do subvetor x menos i dado y. Então a gente viu que essas propriedades são extremamente úteis para a densidade. E daí, finalmente, utilizando todas essas propriedades, a gente viu um teorema extremamente importante, né, o teorema de Bayes, em que a gente consegue obter o f do x dado y a partir do f do x e do f do y dado x. Então a gente viu que o f de x dado y vai ser o f de x vezes f de y dado x, dividido pela integral daquilo que está no numerador. Essa integral é aquilo que faz com que, se a gente fosse tomar a integral do f do x dado y com respeito às coordenadas do x, isso daria 1. Né? Então é uma constante de normalização para a nossa densidade. E daí, então isso mais ou menos completou um conjunto de propriedades que a gente via aqui, e daí a gente finalmente viu o conceito de independência, né? E uma propriedade extremamente importante para provar que, digamos, as coordenadas x1, x2, xd de um vetor são independentes dado y. A gente viu que se elas fatoram como funções que dependem de x e y, e essas funções estão em um produto, daí o x e y são independentes. Então a gente não precisa fatorar exatamente nas expressões f de x e dado y, basta fatorar em funções que só dependem de x e y, e isso vai provar que os x e y são independentes. É uma propriedade que é extremamente útil para provar a independência. E depois, com base nisso, a gente passou a estudar esperança condicional e variância condicional. A gente viu que a esperança condicional tem muitas propriedades importantes, em particular se o x e o y são independentes, então a esperança de x dado y igual a y é a mesma coisa que a esperança de x dado y, que vai dar simplesmente a esperança marginal de x. Né? Como x e y são independentes, o y não traz nenhuma informação sobre o x, então condicionar em y não vai mudar o valor da esperança. Depois a gente viu a lei do estatístico inconsciente, que a gente também já tinha visto uma coisa muito parecida em probabilidade 1, que se a gente tirar a esperança de um g de xy, dado y, isso vai ser simplesmente a integral de g de xy vezes f de x dado y dx. Então nota que a integral é com respeito a x aqui, porque o y está sendo condicionado. Depois que a gente viu a lei do estatístico inconsciente, a gente também provou a linearidade da esperança, em que a gente viu que se m e n são duas matrizes e v é um vetor, e a gente quer calcular a esperança de mxn mais v dado y, a gente pode tirar as matrizes para fora da esperança e o vetor v,
e a gente vai obter simplesmente que isso vai dar m vezes a esperança de x dado y vezes n mais v. Então a gente obtém a linearidade da esperança que a gente já tinha visto também em probabilidade 1, só que a linearidade aqui para um vetor de variáveis aleatórias, né? E daí, por último, a gente viu que se o x1 e o x2 são independentes dado y, então a esperança de x1 vezes x2 dado y igual a y vai dar a esperança de x1 dado y igual a y vezes a esperança de x2 dado que y igual a y. E a mesma coisa vale se a gente estiver fazendo a esperança condicional dado uma variável aleatória yz. Então essa propriedade é extremamente importante, e nota que ela não decorre da linearidade da esperança, né? Porque aqui a gente tem um produto de vetores de variáveis aleatórias, enquanto que no caso anterior a gente tinha um produto de uma matriz conhecida por um vetor de variáveis aleatórias. Então essa propriedade não decorre da linearidade da esperança diretamente. Tá bom. Depois a gente viu algumas propriedades da variância condicional. A gente viu que a variância condicional, a variância marginal e a variância dado um determinado yzinho são todas matrizes positivas semidefinidas. Elas podem ser calculadas de uma forma mais fácil, né, como a esperança de x transposto dado y, menos a esperança de x dado y, esperança de x dado y transposto. Então é muito parecido com o que a gente viu em probabilidade 1, que a gente tinha que a variância de x era a esperança de x ao quadrado menos a esperança de x ao quadrado fora, né? E aqui a gente tem uma coisa muito parecida, mas ao invés da gente ter o quadrado, a gente tem o equivalente, que é x transposto. A gente também viu que se a gente quer calcular a variância de ax mais b dado y, o b ele é só um fator de translação que não altera a variância, então ele vai ser cancelado. E a matriz A, que vai fazer uma determinada rotação, a gente vai obter que ela vai sair para fora da variância de cada um dos lados, né? Então a gente vai obter que a variância de ax mais b dado y é A vezes a variância de x dado y, A transposto. E daí, por último, ou melhor, penúltimo, se o x1 e o x2 são independentes dado y, então a variância, nesse caso em que eles são independentes, as variáveis aleatórias x1 e x2, nesse caso a variância é linear, então a variância de x1 mais x2 dado y é a variância de x1 dado y mais a variância de x2 dado y. Isso nem sempre, não é verdade, nem sempre é verdadeira essa propriedade, só quando o x1 e o x2 são independentes dado y. E daí, por último, a gente viu uma propriedade muito importante, que é a lei da variância total. A gente quer calcular a variância de x, mas na verdade a gente sabe propriedades de x dado y. A gente pode abrir a variância de x como a variância da esperança de x dado y, mais a esperança da variância de x dado y. Então a gente consegue decompor a variância como a variância desses outros dois termos aqui. Então, com isso, a gente viu várias propriedades que a gente foi usando ao longo das aulas. E agora a gente vai ver alguns exercícios em que a gente vai aplicar essas propriedades e revisar os principais conceitos que a gente viu.